Bom dia. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos ver se hoje eu consigo salvar a live. Que a live da semana passada eu não consegui salvar, não ficou gravada. Mas tudo certo, tudo acontece por um motivo. A live de hoje, a gente vai falar sobre todas essas memórias, né, que nós mulheres, principalmente as mulheres, carregam e compartilham das suas mães e das suas avós. A gente fica, às vezes, quando fala isso, né, fica imaginando, como assim, da minha avó também? O que acontece? Por que eu tenho essa ligação tão grande com a linhagem feminina, né? Por que a mulher tem essa conexão tão grande com a linhagem feminina? O que acontece? Quando a nossa mãe, tá? Ela já está lá no útero da mãe dela, né? No útero da nossa avó, e todo o sistema reprodutor dela está formado, todos os óvulos que a nossa mãe vai liberar durante o período fértil da idade adulta dela, já estão lá, tá? E um daqueles óvulos somos nós. Então, o que acontece? A mulher, ela guarda muitas memórias uterinas de tudo aquilo que as suas mães viveram, sentiram, experienciaram e carregaram quando estavam lá no útero da mãe delas. Se nós, né, seres humanos como um todo, nós já carregamos muitas memórias uterinas da nossa gestação, porque quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, tudo que acontece durante a gestação, tudo que a nossa mãe sente durante a gestação, tudo que ela experiencia de sentimento, de emoção, de sensações, de vivências e as coisas que acontecem ao redor dela, a gente sente também. O bebê também sente quando está lá no útero da mãe tudo que se passa nesse universo materno. Então, além de nós mulheres carregarmos, né, emocionalmente, inconscientemente e de forma celular, através de memória celular, tudo que vivemos lá no útero da nossa própria mãe, a gente também traz junto as coisinhas que a nossa própria mãe viveu lá no útero da mãe dela, né? Por causa disso que eu falei antes, né? De nossa mãe já estar com todos os óvulos dentro dela, quando estava lá na barriga da mãe dela. Então isso vai passando, não só tudo aquilo que a gente vive, né? Em relação à nossa mãe na infância, tudo que ela nos fala, todas as vivências que nós temos na nossa infância, na nossa adolescência, e nós com a nossa mãe. E muitas mulheres conseguem, né, ter esse movimento de convivência, de conviver com a mãe, com a avó junto, com a bisavó junto, como é meu caso. Então isso vai passando, né? Essa troca, esse olhar dessas mulheres perante o mundo. A mulher tem muito isso, de levar junto com ela o olhar que as mulheres que vieram antes dela, né, da geração feminina, levam para o mundo. Às vezes a gente nem se dá conta e a forma como a gente enxerga o mundo é exatamente a mesma forma ou tem muita influência da forma como as nossas ancestrais mulheres olhavam para ele, né? Eu não sei vocês, mas eu passei muitas vezes já com aquela sensação do peso da presença, da opinião, do olhar dessas mulheres para a minha vida, para as minhas próprias decisões, para aquilo que eu sentia, para tudo aquilo que eu experienciava. Então, o peso do julgamento, digamos assim, daquilo que elas iam acreditar, achar ou pensar
a respeito de mim sempre contou muito, né? E isso a gente acaba levando para a nossa vida em todas as áreas, né? Mas como? Parece tudo muito abstrato, assim, ficar falando sobre isso. Tá, mas como? Como que eu vou ficar carregando as memórias lá da minha mãe? Como que eu vou carregar as memórias da minha avó? Como assim? O que acontece, né? Eu vou dar um exemplo meu, que eu acho que é a coisa mais fácil, assim, né? Tem algum exemplo de algumas pacientes também, né? Alguns anos atrás, se eu não me engano, acho que faz quase uns 2 anos atrás, eu tava fazendo um processo de constelação uterina e eu comecei a acessar algumas memórias, assim, né? A nossa mãe, a figura materna, ela tem muito a questão de nutrição, né? Eu tava olhando muito para minha vida financeira, pro meu trabalho como um todo, e eu ficava olhando, né, para essa questão com a minha mãe, da relação com a mãe. Será, né, que eu não recebi ainda, não fiz esse movimento de tomar a mãe em mim? Será que o que eu tenho, né, que ainda não foi olhado, que ainda não foi curado em relação à minha mãe? Aí eu comecei a perceber que muitas vezes eu me sentia não nutrida, eu sentia que eu não tinha sido amamentada, eu sentia que eu não tinha sido acolhida como eu precisava ser, né? Como um bebê precisava ser acolhido. E eu sempre tive muita dificuldade com a questão do seio feminino. Eu não gostava nem de tocar no meu, eu não gostava de abraçar outras mulheres. A minha mãe, então, nem se fala, né? De sentir o seio da mãe, assim, pra mim era muito ruim, era muito difícil. E eu não sabia por quê. Era como se fosse uma repulsa. E vários movimentos que eu fiz ao longo da vida, onde eu precisei acessar o meu inconsciente, tanto em hipnose, em processo regressivo, em processos meditativos, inclusive em sonhos, né? Com o uso da constelação uterina, a gente vai vindo do nosso inconsciente muitas questões que precisam ser trabalhadas. E muitas vezes eu acessava questões a respeito do leite, né? Eu nunca fui, na vida adulta, alguém que gostava muito de leite, assim. O leite, ele sempre me incomodou um pouco. Aí, um dia, nessas vivências que eu fiz, eu acessei que, meu Deus, será que eu fui amamentada? Parecia que eu não tinha sido amamentada. E vinha muitas coisas de leite materno e aquela sensação de desconforto, de até quase um nojo, sabe? E aí eu fui conversar com a minha mãe um tempo depois e eu perguntei pra minha mãe: mãe, eu fui amamentada? E ela disse: sim, tu foi amamentada, né? Tu foi amamentada até os 2 anos de idade e só depois eu te inseri outro tipo de leite, eu quis te amamentar até que fosse possível, né? E a minha mãe sempre falou do seio dela, que ela sempre me amamentou e tudo mais. E eu, né, nem prestava atenção nisso na adolescência e na infância. Mas na vida adulta isso voltou. Aí nessa conversa com a minha mãe, ela me disse o seguinte: quem não foi amamentada fui eu. Eu, opa, mãe, como assim? Me conta. Ela disse: não, eu realmente não fui amamentada, mas não porque a avó não queria. A avó contava que, né, a minha avó, a mãe da mãe, contava que a minha mãe tinha nojo, né, do leite materno, que ela não tinha jeito, assim, ela não queria. A mãe contou que a avó falava que até quando ela ia pegar no peito, a mãe de bebezinho fazia cara de nojo, assim, de repulsa e não queria. O único leite que a minha mãe conseguiu tomar de bebezinho foi o leite de vaca mesmo, de peito, assim, a mãe disse que ela não conseguia tomar, né? Então, para vocês terem noção, uma memória de amamentação que eu compartilhava com a minha mãe, e essa é uma só, né? Tem muitas outras que a gente compartilha, e isso interferia muito na minha questão de receber, né? De me sentir acolhida, de me sentir nutrida. Parecia que eu estava sempre desnutrida, parecia que eu tinha que estar sempre pedindo que os outros me nutrissem de alguma coisa. Eu estava sempre cobrando isso nas minhas relações, né? Tanto nas minhas relações de amizade, quanto nas minhas relações amorosas, então, quanto em todos os outros tipos de relações.
Então tinha momentos que eu me doava muito porque eu esperava que aquela pessoa me nutrisse, né? Eu esperava que aquela pessoa me retribuísse tudo aquilo que eu dava para ela, porque eu tinha muito essa sensação inconsciente de que eu não era nutrida. Então parecia que eu tinha sempre que pegar mais, né? Sempre que pegar mais, sempre mais, sempre mais. E hoje, olhando para a minha mãe ela tem uma questão, né? Na fase fálica dela, que reflete até hoje. A minha mãe, ela ama tudo que está relacionado a laticínios. A minha mãe, ela faz aquele movimento de não levar a comida à boca, mas ela leva a boca à comida. Eu tô vendo coisa da minha mãe aqui. Eu não sei se ela vai ver a live, mas depois eu converso com ela. Que é esse movimento que é do bebê, né? Do bebê ir procurar, né? Pelo seio materno. Então, a mãe também tem essa questão da nutrição. Ela é bem magrinha, mas não porque ela não come, não porque ela tem alguma doença, mas porque ela come bastante, né? O metabolismo dela é muito rápido, é muito acelerado, mas ela tem essa coisa da fase fálica ainda muito presente nela, por causa dessa questão que ela trouxe lá do início da vida dela, né? Da fase bebê dela. E eu, por compartilhar essas memórias com a minha mãe, carreguei muito essas memórias. E olha como isso interfere, né? Na nossa relação com a nossa prosperidade, na nossa relação com os nossos relacionamentos em geral, na nossa relação com o nosso próprio corpo. Porque eu também tinha questões em relação ao meu próprio corpo, principalmente em relação ao seio, né? E isso vai passando muito. E como as meninas, né, as mulheres não é regra, mas a maioria de nós, a nossa referência de tudo acaba sendo a mãe, né, as avós, as tias, a nossa referência de como se portar, como conversar, como agir, a nossa referência de relacionamentos, né, a gente observa muito essa questão da mãe, e isso não tem nada a ver com a forma como a gente... se a gente gosta da nossa mãe, se a gente deixa de gostar da nossa mãe, se a gente gostava de conviver com ela, se a gente não gosta de conviver com ela, a gente se dá bem com ela ou não se dá bem com ela. Isso não tem nada a ver. Nós vamos carregar as memórias e nós vamos compartilhar essas memórias com as nossas mães e com as nossas avós, a gente querendo ou não, porque isso é algo que foge do nosso controle. Então é muito importante a gente fazer esse movimento de tá acontecendo alguma coisa na nossa vida, tá acontecendo alguma coisa nos nossos relacionamentos, tá acontecendo alguma coisa na nossa profissão, na nossa vida financeira, principalmente em relação ao nosso corpo como mulher, a forma como a gente sente o nosso corpo, a forma como a gente sente a nossa sexualidade, a forma como a gente sente as coisas que envolvem esse mundo feminino. É muito importante a gente parar, né? Olhar com verdade para aquilo que a gente traz de memória, de conceitos, de crenças, coisas que a gente repete na nossa vida, que às vezes até é difícil pra gente admitir, que a gente não gosta nos nossos pais, na nossa mãe e nas nossas avós, que a gente também faz, né? De forma inconsciente. Porque é essas relações que vão basear muito a nossa vida como mulher ao longo da nossa vida adulta, principalmente ao longo da nossa vida adulta, né? Chega uma fase da vida da mulher que é muito importante, né? Por mais que ela não se relacione bem com a mãe, que ela tenha um pouco de distância, assim, que ela venha para esse universo mais materno. O que é vir para esse universo mais materno? Existe uma fase da criança que a menina, ela acaba fazendo esse movimento de se apaixonar, né? Da paixão pelo pai, pela figura masculina, né? Isso acontece, é normal, acontece com todo mundo, e ao contrário, o homem pela figura feminina. Só que, isso acontece tanto com o homem quanto com a mulher. Se a mulher, ela quer vir para esse universo feminino, porque ela vai crescendo, então tem coisas que só uma mulher pode ensinar para outra mulher a respeito do próprio corpo, dos ciclos,
o que vai acontecer no corpo dela, como que ela vai se sentir, todas essas questões, é importante que ela venha para esse universo feminino, né? O universo feminino é se reaproximar da mãe a partir de uma determinada idade, né? Que ela pegue essa força da ancestralidade feminina, que ela pegue esse conhecimento, que ela se aproprie disso, para que ela possa lá na frente, né, estar como adulta, estar como mulher, pronta, né, preparada para encarar tanto a vida profissional quanto um relacionamento, independente com quem quer que ela se relacione, se ela se relaciona com homem, se ela se relaciona com mulher, isso não importa, tá? Isso é importante que esse movimento aconteça, porque daí ela vai estar, né, apropriada, cheia dessa energia, e ela vai conseguir estar disponível, né? Porque senão o que vai acontecer? Se a mulher cresce, ela fica só na esfera do pai, ela vai ser uma eterna filhinha do papai, né? E geralmente é aquela mulher que ela busca nos outros homens um pai, ela busca alguém que tá sempre socorrendo ela busca alguém que tá querendo sempre que resolva os problemas dela. É muito difícil para ela se colocar no mundo, né? Então, acontece esse movimento. Parece, esse negócio é meio machista, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com diminuir a mulher, com tirar a força dela, com fazer com que ela seja o que ela quer ser. Não tem nada a ver. Isso é questão energética, masculino e feminino. Todos nós temos essa energia em nós, tá? E sim, tem coisas que é importante para a menina se apropriar desse universo feminino, porque é aí também que ela vai começar a poder observar algumas coisas que vão ser importantes para ela na vida adulta, né? Por exemplo, a forma como a mãe se porta, a forma como é o relacionamento dela com ela mesma, as questões que só acontecem dentro do universo feminino, né? A maioria das mulheres já teve momentos onde ela se reúne com as mães, com as avós, com as tias, e de criança ouvia, né, as mulheres adultas falando sobre algumas coisas. E o porquê que esse movimento é importante? É importante porque quando a gente vai chegar na vida adulta, a gente vai começar a perceber algumas coisas que a gente repete, algumas coisas que a gente faz, aí a gente vai começar a relembrar, eu tô vivendo isso no meu relacionamento agora, mas eu lembro que lá na minha infância, quando eu convivia com a minha avó, quando eu convivia com as minhas tias, com a minha mãe, elas falavam dos maridos dela, elas falavam de como que era, e agora eu tô vivendo isso. Então, é importante também pra gente se dar conta, né, em algum determinado ponto da vida, se a gente tá repetindo algum padrão negativo, algum padrão que a gente não gostaria de estar vivendo, mas está repetindo, né? Para quebrar esse movimento. A maioria das mulheres não se dá conta, a maioria das mulheres vem para uma sessão de atendimento e eu começo a conversar com ela, eu começo a pedir, como que é a tua relação com a tua mãe? Como que é a relação da tua mãe com o teu pai? Como foi a relação da tua mãe com os outros relacionamentos? O que a tua mãe falava? Principalmente as mulheres que vêm para questão de trabalho, questão de relacionamento, eu pergunto o que a tua mãe falava, o que tu acredita sobre homens, o que tu acredita sobre trabalho, como é que é pra você se estar no mercado de trabalho, estar querendo seguir a tua profissão, estar querendo buscar essas coisas, como é a tua mãe fez isso? Ai não, a minha mãe não fez isso, mas tá tudo bem com a minha mãe, mas aí quando a gente começa a investigar, né, as mulheres começam a relatar, não, a minha mãe, ela nunca trabalhou, a minha mãe sempre foi do lar, ou a minha mãe sempre trabalhou muito. Então, às vezes, por exemplo, uma mulher, né, que chega para atendimento e ela quer, aquela mulher que quer muito ir para a vida, quer muito seguir a profissão dela, quer muito empreender e sempre sente que tem alguma coisa que trava, sempre tem alguma coisa que trava, sempre tem alguma coisa que trava, a gente vai olhar lá para a ancestralidade feminina dela e o que tem. Tem mulheres que não puderam viver o que ela está vivendo, tem mulheres que tiveram que se colocar apenas como mulheres que cuidam da casa, que cuidam dos homens, que cuidam dos filhos e não puderam encontrar o real sentido da vida delas, para onde que elas iam. E essas memórias ficam no campo, essas memórias vão passando de geração em geração e isso vai chegar até nós.
Porque se a gente olhar para nossa ancestralidade feminina, hoje, a maioria das mulheres, o que a maioria das mulheres quer hoje? A maioria das mulheres quer uma vida independente. O que é uma vida independente? Poder tomar as próprias decisões, tanto nos relacionamentos, tanto no trabalho, tanto em relação ao corpo dela, tanto em relação a tudo. A maioria das mulheres quer o quê? Tanto num relacionamento, por exemplo, num relacionamento eu quero alguém que fique do meu lado, alguém que ande comigo, né? Que entre nesse movimento, né? Entre como um companheiro que está disposto a crescer junto. Ou na relação de trabalho, o que a maioria das mulheres quer? A maioria das mulheres quer prosperar, quer ter o próprio dinheiro, quer poder, né, fazer o que ela quiser fazer, ter o poder aquisitivo que ela quiser fazer sem depender ou dos pais, ou depender do companheiro ou da companheira, não importa. Só que se a gente chega num ponto onde as coisas começam a travar, nos relacionamentos começam a travar, na vida pessoal começa a travar, na vida financeira começa a travar, para e olha para as tuas ancestrais mulheres. Para e olha para tua mãe. A tua mãe conseguiu realizar os sonhos dela? A tua mãe, conversem com a mãe de vocês, conversem com as avós de vocês, conversem com as tias de vocês. Observem, tirem o julgamento dos olhos e olhem para a ancestralidade feminina de vocês. Percebam o que a mãe de vocês conversam com essas mulheres? Qual era o sonho da mãe de vocês? Qual era o sonho da avó de vocês? Aí o que acontece? Dentro dessa ancestralidade, a maioria das mulheres não conseguiu realizar aquilo que gostaria de realizar. Ou por causa das circunstâncias, ou por causa onde nasceu, a situação financeira que tinha, as condições da época. E aí o que acontece? A mulher vem, né, hoje, ela tá numa fase onde ela pode, de alguma forma, né, organizar a vida dela, seguir os sonhos dela, se fazer diferente do que as ancestrais fizeram, mas ela trava. Por quê? Por causa do pertencimento. Esse pertencimento é uma força gigante, a gente não tem controle sobre ele. E ele exerce poder sobre nós, a gente querendo ou não. O que acontece? Aí a mulher hoje, né, chega numa fase em que ela pode decidir o que ela quer, ela pode decidir se ela vai por aqui ou por aqui, e trava, não vai, né? Tem medo, tem resistência, sente que não é capaz, sente que é muito pequena para tudo isso, que é melhor ficar onde tá, e não consegue resolver nada, não consegue sair do relacionamento que queria sair, não consegue entrar no relacionamento que queria entrar, não consegue levar o relacionamento que está bom, em equilíbrio, dela começa a criar coisas dentro do relacionamento para que tudo desande. Por quê? Porque a gente vai olhar lá para a ancestralidade, não foi assim que as ancestrais mulheres fizeram. Aí essa força do pertencimento faz o quê? Faz com que a gente dê passos para trás e não ande para frente. Isso significa o quê? Que o nosso inconsciente diz, meu Deus, como eu hoje posso fazer as coisas que a minha mãe e as minhas ancestrais não fizeram? Então eu não posso, então eu vou ter que ficar aqui. Porque eu não posso ser melhor que elas, né? A gente trava, a gente para, né? Como assim? Eu vivi isso por muito tempo. Eu realmente vivi isso por muito tempo. Eu acreditava, até pouco tempo atrás, que, como assim, né? Eu posso seguir meu sonho? Como assim? A minha família, por parte de mãe, ela tem muitas mulheres. E eu convivi muito com elas, né? A minha mãe tem 7 irmãos, apenas um é homem, né? Eles são em 6 vivinhos, né? Um era um gêmeo da minha mãe, que não nasceu, né? Não sobreviveu. Então, eles são em 6 irmãos vivos, e dos 6, 5 são mulheres. Então, pensa, na minha infância, eu convivi até... A gente morou todo mundo junto, na verdade, até eu tinha uns 9, 10 anos, e morávamos as 5 irmãs, a minha mãe, as 4 irmãs delas, eu, 6 mulheres, mais a minha avó, 7, e mais a minha bisavó, né? 8 mulheres convivendo juntas, com 2 homens. Então, pense na quantidade de vivência que eu tive com essas mulheres. E isso baseou muito
a forma como eu via e ainda vejo algumas coisas, principalmente relacionamentos, principalmente vida profissional. Olhando para as minhas ancestrais, existem apenas 2 mulheres, tá? Na minha ancestralidade. Na minha ancestralidade, não. Na minha família, né? Que conseguiram fazer alguns movimentos que as minhas ancestrais não fizeram. Fora isso, né? Eu sou a primeira filha a primeira neta da primeira filha. E aí depois tem todos os outros netos que vêm aí, né? As minhas tias têm de netas mulheres, né? Tem eu e mais 2. E eu e uma das minhas primas fomos as únicas mulheres, né, da família toda que fizeram faculdade, que trabalham em algo que gostam, que tem esse movimento muito forte da independência financeira desde cedo, que não precisou passar por determinadas situações que as mulheres da minha família precisaram passar, né? A minha avó, por exemplo, até determinada idade, meu avô não permitiu que ela trabalhasse. E o sonho da minha avó era ter feito medicina. O sonho da minha avó era ter estudado. O sonho real da minha avó era ter feito medicina. Porque desde criança, e olha que a minha avó, ela começou a estudar, enfim, fez movimentos quando ela já era adulta, né? E a minha bisavó, ela sempre trabalhou, ela só trabalhou. A minha bisavó, ela veio da Alemanha, né? E ela carrega muitas memórias aí das imigrações. E ela parou de estudar, ela não foi nem pra, sei lá, 3ª, 4ª série, que eu lembro que ela contava que a madrasta dela brigava com ela, os professores na escola brigavam com ela porque ela não sabia falar português, porque em casa só se falava alemão, e naquela época não podia falar alemão, né, por causa da guerra e tudo mais, todas aquelas coisas que aconteciam. E aí ela foi tirada da escola, porque diziam que ela era burra, né, mas ela não era burra. O que acontecia? Ela sabia outra língua, né? O cérebro dela funcionava de uma forma diferente, porque ela não estava habituada àquele som, àquela forma de falar, aquela forma de escrever. E o que acontece? Aí ela teve um filho, né? Uma filha, que foi a minha avó, com 30 e poucos anos, ela teve alguns abortos, enfim. Então pensa, a minha bisavó, ela teve... ela queria muito engravidar, ela casou com o meu bisavô, que já tinha filhos, ele não queria mais filhos, e quando ela engravidou a primeira vez, o meu avô levou ela a abortar, né? Porque ela não sabia, assim, o que estava acontecendo, ela só lembra que ela fazia tudo que ele mandava, porque naquela época era assim, mesmo ela tendo trabalhado por muito tempo. E aí ela queria muito um filho. Aí quando ela descobriu como que ele descobria que ela estava grávida, ela deu um jeito de burlar o negócio ali, né? Aí ela conseguiu, né, ter a minha avó, porque o meu bisavô descobriu que ela estava grávida só depois que não tinha mais o que fazer, enfim. Então pensa, olha todo o sofrimento que a minha bisavó carregou, né? Fora todas as outras coisas que eu não contei. E isso passou, né, pra minha avó e passou pra minha mãe. E isso veio pra mim. Então, por muito tempo, a minha mãe, ela também sempre teve muita vontade de estudar, assim. E a mãe, ela conseguiu terminar o ensino médio, né? Ela também engravidou cedo. Mas ela também não conseguiu realizar o sonho dela ainda. Que o sonho da minha mãe é trabalhar com animais, né? O sonho dela é ser veterinária. E ela sempre me incentivou muito. Ah, não, tu tem que estudar, tu tem que isso, tu tem que aquilo. Então, ela acabou, né, até determinada fase da nossa vida, colocando bastante expectativas em mim em relação a estudo. Então, a mãe me cobrou muito, né, de estudar muito. Então, eu sempre tive aquela coisa de, não, eu tenho que ser muito boa, né, eu tenho que ser muito boa. Nossa, quem olha de fora diz, que legal, que incrível. Sim, foi bom, foi muito bom. Né? Porque até hoje eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender, né? E isso é uma coisa boa que eu trago da ancestralidade feminina, né? Isso tem em mim, isso vibra muito em mim, eu tenho que sempre estar aprendendo. Só que
isso veio e trouxe junto uma cobrança muito grande, né? Então eu comecei a me cobrar desde cedo por muito tempo. E comecei a me cobrar nas minhas relações, me cobrar no meu trabalho. Então, na época, há alguns anos atrás, teve vários trabalhos que eu passei. Antes eu só trabalhar com as terapias, né? Eu trabalhava em outros lugares, em corporações. Nessas corporações eu me cobrava em excesso. Então, eu tava sempre fazendo muito. A minha função podia ser apenas, por exemplo, vender. Mas se eu tivesse que vender, se eu tivesse que arrumar o estoque, se eu tivesse que fechar o caixa, se eu tivesse que passar pano no chão, se eu tivesse que fazer 50 mil coisas, eu ia fazer. Não importa se eu tava mal, não importa nada, não importa, eu ia fazer. Porque eu tinha que ser muito boa. Por causa dessa cobrança excessiva que veio em mim desde pequena, né? E eu lembro que eu escutava da mãe, não, a Gabi vai ser inteligente, a Gabi vai estudar, a Gabi isso, a Gabi aquilo, a Gabi aquele outro. A mãe depositou muita expectativa, né? Muitos sonhos dela em mim. Então, até determinada idade, isso foi, né? Eu cresci assim, cresci dessa forma. Muito assim, não, porque tu tem que estudar, porque tu tem que isso, porque tu tem aquilo. E a partir da adolescência, a minha criação foi muito rígida, né? Muito rígida, assim. Só estudar, eu não podia sair, eu não podia fazer um monte de coisa. Então, sempre foi esse movimento. Então, eu cresci muito com essa expectativa. E como no início da minha adolescência e até o início da vida adulta, sempre foi tudo muito rígida, eu cresci com muito medo de tudo. Então, eu sempre tive muito medo, eu sempre carreguei muito medo, né? A mãe também, às vezes, era meio medrosa, assim. A minha bisavó também tem algumas questões assim. Então, às vezes parece que eu tava sempre me protegendo, eu sempre criei muros ao meu redor e eu sempre levei o medo em tudo. Então, ai, será que eu consigo fazer tal coisa? Mesmo eu querendo muito, eu tava sempre com muito medo. Então, eu sempre me segurava, eu sempre me sabotava, né? Por isso que é tão importante a gente olhar para nossa ancestralidade feminina. Por isso que nós, mulheres, é muito importante a gente olhar para nossa ancestralidade feminina. Olhem para a ancestralidade de vocês. Perguntem para a mãe de vocês, para a avó, quem tem a oportunidade de ter a avó por perto, ou não tem, mas a mãe conviveu com a avó, pergunta, mãe, como que a avó era, né? O que a avó falava, como é que era a relação dela com o vô? Perguntem, gente, perguntem. Né? Parece ser algo bobo, só porque ela trabalha com... Não, gente, é importante. Eu sempre gostei, desde criança eu sempre fui assim. Eu sei muito a história das mulheres da minha família, porque desde criança, como eu convivi muito com elas, né? A maioria delas trabalhava quando eu era criança e a Bisa ficava por casa. E eu perguntava muito as coisas pra Bisa, né? Eu sempre gostei de ouvir. Principalmente eu via as pessoas contando as histórias delas. Então eu sempre perguntava muito pra Bisa. Bisa, como que era quando tu era criança? A Bisa lembra como era com a mãe, como era com isso, como era com aquilo. E uma coisa que eu descobri a respeito da minha ancestralidade há pouco tempo atrás foi que, olha que loucura, tá? Que a minha bisavó, ela teve uma madrasta, né? Ela veio com a mãe dela pro Brasil, mas a mãe dela faleceu quando ela era muito bebezinha ainda. Então ela acreditou, até determinada época da vida dela, que a madrasta dela era a mãe dela. Ela acreditou que a madrasta dela era a mãe dela. E essa madrasta dela, ela realmente era má. Porque ela fazia várias coisas, né? Pra ela, assim, desde criança. Claro que a gente não sabe até onde isso é real, porque a minha bisa hoje ela tá com 99 anos, ela tá meio esquecidinha, né? Mas enfim, a minha avó contou que a minha bisavó não sabia que a madrasta era madrasta. E quem teve que contar pra ela foram os irmãos, né? Não, ela é tua madrasta, né? E ela cresceu com isso, então ela tem uma mágoa muito grande, ela carregou por muito tempo uma mágoa dessa figura de mãe, que na verdade era a madrasta dela, e então ela tem um vazio, assim, em relação a ser cuidada, tanto que hoje ela é extremamente
ligada assim na minha avó, né? Chega a ser um pouco irritante. E ela fica muito tempo assim, onde é que tu tá indo? O que tu tá fazendo, né? Mesmo a minha avó tendo lá seus 60 anos, 60 e poucos anos, porque a minha família é jovem, assim, exceto a minha bisa. Mas todas as mulheres, a maioria das mulheres acabaram tendo filhos cedo, né? Então, a bisa, ela é muito assim. Então, ela perdeu, né? Foi tirado dela o primeiro filho dela, não sei se foi 1 ou 2 vezes que isso aconteceu. Então, ela é muito protetora com a minha avó. E esse movimento das mulheres serem muito protetoras com os filhos, isso é assim até hoje. A minha mãe foi assim comigo muito tempo. Então, a minha mãe me protegeu demais, por muito tempo. E esse movimento de proteção também interferiu na forma como eu ia pro mundo, na forma como eu me relacionava. Eu tava sempre a minha mãe sempre teve muito medo que me machucassem, a mãe sempre teve muito medo que me magoassem. A mãe sempre foi aquela mãe, né? Meu Deus, eu preciso proteger a minha cria. Então eu sempre cresci com essa coisa, meu Deus, ninguém pode me machucar. Então, inclusive, eu não me arriscava muito, né? Eu sempre tive essa veia aventureira, essa vontade de fazer coisas e tal, mas sempre tive essa ânsia, mas eu sempre me segurava. Me segurava por quê? Porque eu tinha essa memória, né? Carreguei muito tempo ainda, tenho muitos resquícios dessas memórias de medo, de que alguma coisa vai acontecer, então eu tenho que, né? Eu tenho que proteger, eu não posso ir pra vida. Como que assim eu vou, se eu carrego no meu inconsciente essa memória de medo? Então, é bom a gente observar. Observem, sem julgamento. Conversem com essa ancestralidade feminina de vocês, sem julgamento nenhum, tá? Então, é por isso que é tão importante a gente fazer, sempre que possível, algum movimento de liberação dessas memórias, tá? Mas aí a maioria das pessoas com quem eu converso sobre isso, eu falo sobre isso, ai, Gabi, tem como se liberar disso? Tem como seguir adiante sem ficar carregando essas coisas? Tem sim. A vida vai trazer vários movimentos para que nós possamos fazer essas liberações, né? E às vezes é difícil, às vezes é doloroso, às vezes a gente prefere, por medo, né? Por causa de tudo isso, se manter onde a gente tá, né? Se manter nas situações, nas dores e às vezes é difícil fazer essas liberações, mas tem como sim, né? O movimento da constelação familiar ajuda muito, o movimento da constelação uterina ajuda muito, muitas terapias, tem terapias que eu nem faço, que também eu sei que ajudam muito, né? Então sim, tem como fazer essas liberações de memórias, mas como saber se eu estou repetindo ou se eu estou carregando uma memória que não é minha, né? Se algo não tá legal na vida de vocês, ou se vocês têm algum medo muito grande, se vocês têm alguma dificuldade muito grande, ou tem alguma coisa ali que você geralmente, não vou olhar para isso agora, né? Talvez seja um momento de pegar isso, trazer na frente de vocês essa situação, tá? E perceber. Eu vou dar mais um exemplo meu, tá? Eu não tinha percebido, tá? Isso eu percebi há pouco tempo atrás. O quanto eu fazia algo que a minha mãe, a minha avó e alguns tios, algumas tias também fazem, tá? Há pouco tempo atrás eu percebi isso. Por muito tempo, eu tive medo de expressar tudo o que eu sou. Eu ainda tô aprendendo a expressar tudo que eu sou para as pessoas, por medo que elas ou me rejeitassem, ou não gostassem de mim, ou me excluíssem, né? E eu aceitei muito estar em locais ou conviver com pessoas ou fazer coisas que no fundo eu não queria fazer. Mas eu aceitava e eu me colocava nesses lugares porque eu acreditava que era assim que tinha que ser, e para mim conviver em sociedade
para mim ser queridinha, para mim ser aceita, para todo mundo gostar de mim e para mim não ser excluída, né? E para mim pertencer àquele grupo, eu fazia isso. Aí o que acontecia? Eu tava mal, as coisas não funcionavam como tinha que funcionar, ou eu ficava doente, ou eu acabava não chegando onde eu queria chegar, parecia que tinha sempre alguma coisa me puxando para trás, eu tava meio que sempre infeliz, e parecia que a minha vida tinha virado uma nuvem negra, né? Porque eu ainda tava fazendo isso. Aí aconteceram alguns movimentos assim que mexeu muito, né, com o meu emocional em relação ao meu círculo social, assim, e eu fiquei pensando, tá, peraí, né, eu tenho um monte, então eu sou uma pessoa ruim, eu tenho que mudar, realmente sou uma pessoa ruim, então eu vou procurar fazer terapia, que eu sempre faço. Aí comecei a investigar algumas coisas assim, né. O que acontece? O universo chegou pra mim, me deu um sacode e disse, acorda, mulher, né? Tu tá se colocando em situações, em lugares, em relações que você não precisa estar, você está se diminuindo para continuar pertencendo a um grupo, para continuar amigo de alguém, para continuar fazendo alguma coisa que no fundo você não quer fazer, né? Porque não faz mais sentido para você. Aí sempre que eu tentava me posicionar e dizer, cara, eu não quero fazer isso. Eu quero fazer tal coisa, se tu quer fazer isso, se tu quer seguir por esse caminho, vai. Mas aceita que eu vou seguir por esse. Aí não dava, né? Aconteciam brigas, as pessoas não gostavam e eu acabava cedendo. Porque, então eu vou ceder porque, né, eu sou errada, eu não sou, tô indo fora da curva, né? Aí o que eu fui ver, né, nesse processo terapêutico, de autoobservação, que a minha mãe sempre fez isso. Que a minha avó até hoje faz isso. Né? A minha avó trabalha, enfim, faz várias coisas ainda. E ela sempre compartilha, né, as coisas que acontecem em alguns trabalhos que ela faz. E ela sempre fala, porque fulana fez isso, fulano fez aquilo. E a minha mãe sempre fala, mãe, mas por que tu não falou? Por que tu não vai lá e fala? Não. Não quero me incomodar. Então, né, ela tá sempre engolindo coisas e fazendo esse movimento porque ela não quer sofrer com isso, né? Ela não quer ser mal vista, ela não quer ser excluída. Aí eu fui olhar mais pra trás. Fui mais pra trás ainda. Mas se a minha avó também é assim, né? Se a minha mãe também aceitou muito calada muitas coisas pra não enfrentar, para não se posicionar, por medo de assumir, eu gosto disso, essa sou eu. Então eu fui olhar mais para trás. Se a minha mãe é assim, se a minha avó é assim, onde é que começou tudo isso? Eu fui indo. Aí eu cheguei lá na minha bisa, né? Naquela história que eu contei para vocês antes, que é o seguinte, né? Lá no início, quando a minha bisavó veio para o Brasil, isso eu percebi dentro do movimento de constelação uterina e depois abrindo campo de constelação sistêmica também, tá? A minha avó começou a ir pra escola, né? Quando veio pra cá, ela veio beber de colo, dela foi crescendo eles iam pra escola. Se a minha bisavó falasse, né? Ela ia falar em alemão. Se ela falasse, ela ia ser punida na escola. Porque ela contava, a professora punia, né, naquela época, para que ela aprendesse a falar português. E aí o que acontecia? Ela não falava, ela se fechava. Porque quando ela falava em alemão, ela era punida. Aí quando ela voltava para casa, o professor reclamava dela e a madrasta dizia que ela era burra. Aí ela não ia pra frente na escola. Porque ela não aprendia, porque isso, porque aquilo, aí o que fizeram? Tiraram ela da escola. Então é uma memória que eu carrego desde lá, de que se eu me expressar, se eu ser autêntica, se eu ser quem eu sou, vão me punir. Então eu tenho que me calar e eu tenho que aceitar tudo. Percebe? O quanto é importante a gente olhar lá para nossa ancestralidade a partir do ponto onde a gente está, a partir da dificuldade que nós estamos vivendo,
Nem sempre a culpa é do outro. Nem sempre, é fulano que tá me obrigando a ser assim. Não, fulano tá sendo ele mesmo. Por que você está se submetendo a isso? Né? A gente não tem consciência disso. Eu só fui olhar para isso nessa época da minha vida. Eu constelo há um bom tempo, eu me constelo sempre que acontece alguma coisa. Mas nunca tinha acontecido uma situação nas minhas relações aonde me mexesse tanto com o meu emocional que eu precisasse olhar para isso. Então, o que acontece? Mas como assim? Você é consteladora. Gente, como assim? Eu constelei hoje, há 5 anos atrás, como que agora tá me surgindo uma nova situação? Quem tá nesse planetinha encarnado vai ter sempre situações para resolver na vida. O universo sempre vai trazer coisas para que a gente melhore, para que a gente caminhe para frente, para que a gente seja melhor para nós e para as pessoas ao nosso redor. Então, sim, né? Eu já trabalhei muitas questões na minha vida, já trabalhei pai e mãe, já trabalhei relacionamento, já trabalhei dinheiro, já trabalhei um monte de coisa, né? Ainda tô trabalhando algumas questões, mas foi a primeira vez que eu estava pronta como ser humano para olhar para isso como verdade. Então, agora, né, isso aconteceu para mim conseguir olhar com verdade para isso e tomar as atitudes que eu preciso tomar. Né? Enfim, foi só um exemplo do porquê que é importante a gente fazer esse movimento. Né? Aí tá, o que aconteceu depois que eu consegui identificar a origem, né, desse movimento, que é essa questão com a minha bisavó. Eu fiz todo o movimento sistêmico, de integração e tudo mais, né? Mas não é algo mental, é algo muito do sentir. Fiz o movimento de constelação uterina, tô fazendo ainda alguns outros movimentos. Mas o que acontece? Quando a gente toma consciência e a gente faz as liberações emocionais que precisam, a gente consegue caminhar leve e tomar as decisões certas a partir de então. Então, esse movimento me permitiu, peraí, né? Mas se não tá legal assim, será que eu preciso dessa pessoa do meu lado? Se tá acontecendo isso e eu me posicionando e eu sendo quem eu sou, as pessoas não me querem, não tá legal pra elas, então o problema talvez não seja eu, né? Se eu resolvi, organizei meus ancestrais, tenho esse movimento de ponderar, né, de saber tomar decisões em equilíbrio, e mesmo assim não tá legal, então parece que eu tenho que dar um passo além e aceitar, né, que a outra pessoa às vezes não vai ficar contente com a forma da gente ser, e tá tudo bem também. Isso torna aquela pessoa ruim? Não. Isso só torna aquela pessoa que tá num caminho diferente que a gente, e tá tudo bem, né? Aí é a maturidade de a gente conseguir tomar decisões e seguir por um caminho diferente, sem cobrança, sem achar que vai ficar sozinho, porque a gente tem essa coisa, meu Deus, se eu seguir por esse caminho e se eu deixar essa pessoa e seguir adiante, eu vou ficar sozinho. Mas não, né? Não é assim que funciona. Nós não ficamos sozinhos, até porque sozinho ninguém consegue evoluir, ninguém consegue crescer. Só um pouquinho, meu mime tá me mordendo. Enfim, e é isso, tá? Fazer essas liberações e olhar com verdade para nossa ancestralidade feminina ajuda muito, né? Vai doer, dói, porque aí nós vamos nos depararmos com coisas que a gente faz que nós não gostaríamos de fazer, né? No final das contas, é o amor do vínculo, né? O amor que nos une a nossa ancestralidade, que faz com que a gente repita muita coisa também de forma inconsciente. Então, para nós mulheres é muito importante esse processo de olhar para nossa ancestralidade, de perceber o que a gente repete delas, de ver se nós estamos levando isso para nossas relações, para nossa vida profissional, e fazer essas integrações faz com que a gente siga adiante. E quando uma de nós faz, né, quando uma começa, as outras podem se liberar, porque eu tenho a oportunidade que muitas pessoas hoje não têm mais, que é conviver com a mãe, conviver com a bisavó,
né, da Bisa ter ainda... Eu convivi com a Bisa por muito tempo. Eu tenho 31 anos, ela tem 99, eu já nasci, ela já era idosa. Mas eu pude conviver muito com ela e saber a história dos meus ancestrais. Então, eu posso ver, né, a mudança que aconteceu também na minha mãe, pelo fato de eu ter feito movimentos em mim. Eu posso perceber isso, porque desde que eu comecei a fazer esses movimentos, eu percebi que eu não fiquei tão ali em cima da minha mãe, vendo minha mãe como coitadinha, dei espaço para ela, né, ser mulher, ser mãe. Então, claro, hoje ela ainda não conseguiu fazer todas as coisas que ela gostaria de fazer, mas desde que eu comecei a fazer os movimentos por mim, pra mim, olhando, honrando essa ancestralidade, a mãe deu muitos passos, né? Hoje ela conseguiu fazer algumas coisas que ela gostaria muito de fazer, né? Ela consegue se expressar mais, e não porque eu fiquei cutucando ela, mas porque eu fiz esse movimento de curar muitas coisas em mim, né? E quando uma mãe faz esse movimento, ela acaba fazendo com que o filho também se cure, né? Sempre que uma mulher ela faz o movimento de olhar para si, de curar questões nela, de trabalhar questões nela, isso vai chegar a todo o círculo dela. Isso consequentemente vai chegar à pessoa com quem ela se relaciona, a parceiros, a filhos, a ancestralidade. Isso vai chegar a todo mundo. Por isso que é tão importante. Por isso que quando uma mulher faz esses movimentos, parece que tudo ao redor dela muda, né? Porque a mulher tem, sim, esse poder, né? Não, às vezes parece que não é algo palpável, mas tem, tá? Então, as mulheres que, eu vi que tem várias mulheres que entraram na live, que são pacientes minhas, e que estão na constelação uterina, e já passaram por constelação familiar, percebam a mudança nas mulheres ao redor de vocês. Porque isso acontece, tá? Eu vou dar um exemplo meu de novo. Eu sou o meu maior exemplo, porque eu observo muito, assim, as coisas ao meu redor, as coisas da minha família, e tenho muitos pacientes também, com vários exemplos de pacientes, mas às vezes as pessoas vêm para atendimento comigo e eu entrego o melhor de mim naquele atendimento, e quando a pessoa sai daqui eu vou esquecendo tudo aquilo que eu vi na constelação daquela pessoa. E isso é até bom, né? Porque é privacidade para a pessoa que veio. Eu vou relembrar se a pessoa sentar na minha frente e a gente começar a conversar sobre aquilo, aí eu vou lembrar. Mas enfim. A minha mãe, por exemplo, né? Eu falei antes que o maior sonho dela era ser veterinária. E desde que eu comecei a fazer esses movimentos de liberações minhas, de trabalhar várias questões em mim, de liberar várias memórias que eu compartilhava com ela, a minha mãe começou a se jogar no mundo para várias coisas, né? Ela fez curso de banho e tosa, ela fez curso de auxiliar de veterinário. Então, a professora dela amou ela, e ela vai auxiliar uma veterinária a fazer várias cirurgias, assim, nos animais. E, nossa, minha mãe tá feliz, realizada, porque geralmente uma vez por semana, 2 vezes por semana, às vezes, ela acaba indo, né? E a minha mãe tem uma paixão gigantesca pelos bichos. Coisas que eu também trouxe. E quando a gente faz esse movimento de também fazermos as pazes, né, com a nossa ancestralidade feminina, tomarmos essa força em nós, a gente consegue acolher as coisas boas que existem, porque a gente também compartilha coisas boas, né? Eu tenho muitas qualidades que a minha mãe tem, eu tenho muitas qualidades que a minha avó tem, que a minha bisavó tem. E antes isso ai, que saco, eu sou assim. E eu não conseguia nem deixar isso vir à tona, mesmo sendo algo bom, né? E são boas qualidades, são coisas boas, né? Que fazem com que eu seja muito boa em algumas coisas, que fazem com que eu goste, né? De coisas que me trazem prazer, né? Então eu tenho esse amor pelos animais que a minha mãe tem. Eu tenho essa coisa das plantas, né? De cozinhar, de ser amorosa. Então, tem coisas boas que também a gente carrega. Só que às vezes a gente tá tão na dor, carregando tanto peso, tanta coisa difícil,
que a gente não consegue acolher as coisas boas que também tem e pegar essa força, né? E quando a gente fala na constelação sistêmica, da gente receber a força da ancestralidade feminina, da gente tomar, né, as nossas mães em nós, receber essa força da vida em nós, a maioria das pessoas ficam com medo de fazer isso, porque, eu vou receber todos os defeitos da minha mãe. Não, você vai ficar repetindo os defeitos, as dificuldades, se você ficar julgando, se você ficar apontando dedo, se você ficar com raiva, se você ainda tiver aquele sentimento que não está resolvido ali, né? Tudo bem ter, a gente tem mesmo, né? E tem que olhar para esse sentimento. Mas quando a gente faz esse movimento de liberação emocional, de integrar aquilo que precisa integrar e toma essa força em nós, a gente fica principalmente com aquilo que é bom, né? A gente fica principalmente com os pontos positivos. E é isso que faz com que a gente vá, né? Que a gente assuma quem a gente quer ser, que a gente consiga se liberar para um relacionamento legal, que a gente consiga ir para a vida, fazer aquilo que tem vontade de fazer, né? E era isso, né? A live sobre ancestralidade feminina, sobre as dores que a gente carrega. Tem muitas coisas aí, tem coisas bem profundas, bem pontuais. A live vai ficar salva hoje vai ficar salva. Quem quiser depois me perguntar alguma coisa, eu geralmente começo a falar e não paro, né? Mas tudo certo. Era isso. Obrigada pra quem ficou até o final. Quem quiser rever, ver de novo, fazer pergunta, pode mandar que depois eu vou responder todo mundo, tá bom? Um ótimo final de semana pra todos e até mais!